The Buddha said there were 4 qualities that help get the mind into concentration. O Buda diz que existem 4 maneiras de fazer com que a mente entre em concentração. These are called the bases of power or the bases of success. Essas são chamadas as bases do sucesso ou as bases do poder. There are 4. First is desire. São 4. A primeira é o desejo. The second is persistence or effort. A segunda é a persistência ou esforço. The third is giving your full mind to what you're doing. A terceira é colocar a sua mente totalmente naquilo que você esteja fazendo. And then the fourth is using your powers of analysis. E o quarto é você usar os seus poderes analíticos de analisar as coisas. And this includes your own ingenuity and your own powers of judgment. Isso inclui o seu próprio julgamento e sua engenhosidade. So first, desire. Então, primeiro, o desejo. Desire does have a role in the path. O desejo, ele tem um papel no caminho. It's not just the cause of suffering, but also a part of right effort. O desejo não é somente a causa do sofrimento, mas ele também é parte do esforço correto. You have to be motivated in order to do the practice. Ou seja, você tem de se motivar, você tem de estar motivado para que você queira praticar. Either seeing the benefits that come from the practice, tanto vendo os benefícios que vêm com a prática, or the dangers that come from not training the mind. Ou os perigos que podem surgir se você não praticar. For instance, if you visit some old people who have not trained their minds, you begin to realize that an untrained mind is a dangerous thing. Por exemplo, se você visitar algumas pessoas idosas e você olhar para elas e ver que elas não treinaram as suas mentes, aí você vê como realmente pode ser perigoso se você passar por essa vida, se você não treinar a sua mente. In my own case, for many years I was the attendant for my teacher. Por muitos anos eu fui o atendente, o ajudante do meu professor, who was sick for the last 6 years of his life. Que estava doente pelos 6 últimos anos de sua vida. And I was always struck by how strong he was in the face of his illness. E eu sempre ficava surpreendido quanto forte ele era em face de suas doenças. Then after my teacher died, I happened to visit my father. Logo após que meu professor morreu, eu tive a oportunidade de visitar o meu pai, who had fallen ill. Que também adoeceu. And even though physically he was a much stronger person, e fisicamente ele era muito mais forte do que meu professor. But mentally he was much weaker in the face of the illness. Mas mentalmente era muito mais fraco em termos da doença. So I always keep that in mind as I practice. Então eu sempre mantive isso na minha mente. If illness comes, I want to be strong in the face of the illness. Se a doença aparecer, eu vou ser forte em relação à doença. To maintain my mindfulness, to maintain my alertness. Vou manter a minha mindfulness, a minha vigilância. So that I'm less of a burden to myself. Para que eu seja um peso a menos para mim. And less of a burden to the people around me. E um peso a menos para as pessoas ao meu redor. So you might want to stop and think about why you want to practice. Então você deve parar e pensar o porquê você quer praticar. The Buddha recommends that when you feel like giving up, o Buda, ele diz que quando você está sentindo que você quer desistir, that you remind yourself that you started this practice because you want to go beyond suffering. Aí ele diz para você se lembrar que você entrou nesse caminho porque você estava sofrendo, porque você quer encontrar uma saída do sofrimento. When you feel like giving up, does that mean you don't want to go beyond suffering anymore? Então, quando você estiver desistindo, isso significa que você não quer mais se livrar do sofrimento, ou não quer uma saída, uma solução para o seu sofrimento? If you really loved yourself, if you really had compassion for yourself, you would want to stick with the practice. Se você tem compaixão consigo mesmo, se você ama a você mesmo, você então deve continuar praticando, deve continuar no caminho. Now, as with desire, as with all the other bases of power, the Buddha says you have to have a sense of balance. E o desejo, assim como todos os outros fatores, ele exige um senso de equilíbrio. And this means the desire is not excessive and the desire is not too weak. Ou seja, em outras palavras, o desejo não é excessivo, mas também ele não é muito fraco. And what excessive desire means is that you're focusing too much on the results and not enough on the causes.
Quando o desejo é excessivo, mostra que você está focando demasiadamente nas consequências, no objetivo, e não nas causas. All you can think about is how you want your mind to settle down and be quiet. Tudo o que você pode pensar é o quanto você deseja que a sua mente se acalme e fique tranquila. And you're not really paying attention to the breath. E você, fazendo isso, não está prestando atenção na respiração. So the right way to balance your desire is to focus all your desire on the causes. Então, a maneira correta de você equilibrar o seu desejo é que você preste atenção nas causas And the results will take care of themselves. e os resultados virão por si mesmos. It's like driving on a road to a mountain. É como ir dirigindo para uma montanha e indo pelo caminho até a montanha. If you focus on the mountain all the time, you're going to drive off the road. Se você estiver focando, olhando para a montanha enquanto estiver dirigindo, você vai acabar saindo da estrada. Okay. You focus all your attention on the road, Você foque sua atenção na estrada and that will take you to the mountain. e isso o levará para a montanha. Just make sure every now and then check in the rear view mirror. Então às vezes você enquanto você está dirigindo, algumas vezes você checa os seus espelhos laterais To make sure that the mountain is not in your rearview mirror. para ter certeza que a montanha não está atrás de você. Otherwise, pay all attention to the road. Mas, caso contrário, preste atenção na estrada. Okay. That's the first base of power, desire. Esse é o primeiro poder espiritual, que é o desejo. The second one is persistence, O segundo é a persistência, which is basically right effort. que é basicamente o esforço correto. And here again, you want to make sure that your effort is balanced. E aqui, mais uma vez, você tem de se certificar que o seu empenho, o seu esforço, o seu desejo é equilibrado. And the balance of the effort depends on two things. E esse equilíbrio do esforço vai depender de duas coisas. One is, what is your strength right now? A primeira, qual é a sua força, quanto força, quanto energia você tem agora? And the other one is, what is the task that you're faced with? E o segundo é qual tipo de tarefa, dever que você tem à sua frente. So you want to make sure your effort is just right, both for your energy and for the task. Então, você se certifica de que seu esforço é correto em relação à energia que você tem agora e em relação à tarefa, o dever a ser cumprido. For instance, if you're coming home from work late at night Por exemplo, se você estiver chegando em casa tarde do trabalho and you have a little time to meditate, e você tem um pouquinho de tempo para meditar, don't sit down and say, okay, I will not get up until I have achieved full awakening. você não se senta e diz, eu vou sentar e eu só vou levantar, eu não vou levantar enquanto eu não atingir o despertar total. Just make your mind up that you will be satisfied if you can get through the meditation session with your mindfulness intact. Então, você apenas Make sure that your mindfulness is solid throughout the meditation. você diz a você mesmo que você vai tentar sentar-se e você vai tentar ficar com mindfulness, vai tentar meditar o melhor possível durante esse tempo que você colocou para você. In other words, set a goal that is within your range of possibility. Ou seja, você coloca para você toma um objetivo que é possível para você fazer, dependendo do nível de energia que você tem. Pushes you a little bit. It pushes you a little bit, but not too much. Você se cobra um pouco, mas não muito. As for the task, Em relação ao dever, à tarefa, the Buddha said there are some causes of stress or suffering that will go away when you simply look at them. o Buda diz que existem algumas causas do sofrimento que só você olhar para elas vão embora. It's in cases like that bare awareness actually works. Bare awareness actually works. E é nessa parte que você somente olha para a causa e ela vai embora, é nesse ponto que essa atenção nua e crua, ou atenção simples, ela funciona. In other words, these are the defilements that exist in your mind only because you're not paying full attention. Ou seja, esses são as corrupções mentais que existem e que eles vão embora quando você... If you look at them, then they go away out of embarrassment. Só um pouquinho, só voltar um pouco para trás. Esses são as corrupções mentais que estão ali e você não está prestando total atenção, mas quando você coloca a atenção neles, eles ficam envergonhados e vão embora somente pelo fato de você olhar para eles. There are other defilements, though. Existem outras corrupções You look at them and they look right back.
que você olha para elas e elas olham de volta para você. They're not embarrassed by you looking at them. Elas não ficam envergonhadas somente de você dar um olhar para elas. In cases like this, bare awareness doesn't work. Nesse caso, essa atenção nua e crua, essa atenção simples, ela não funciona. This is where, as the Buddha said, you need to exert a fabrication. Por isso, o Buda diz que você tem que exercer uma fabricação, fazer uma fabricação. This is where you use the three kinds of fabrication that we've been talking about. E é aqui que você usa os 3 tipos de fabricações que estamos falando durante o retiro. How are you breathing? Como você está respirando, How are you talking to yourself about the issue? como você está falando com você mesmo sobre essa situação. And what perceptions and feelings are you bringing to the issue? E quais são as percepções e sensações que você está trazendo ao respeito dessa situação. And you have to make the effort to change those types of fabrication so that you can see through the defilement and get past it. Você tem que mudar as suas fabricações para que você possa olhar para as corrupções mentais e para que você possa fabricar de modo que você possa ultrapassar delas, possa passar delas. Sometimes this will take a little bit of effort, but sometimes it'll take a lot. Às vezes isso vai levar um pouco de esforço, mas às vezes se precisa muito esforço. So that when your persistence is just right, it doesn't mean it's just a middling persistence. Então, quando a sua persistência for algo correto, não significa que ela é algo no meio, que ela é mediana. Significa que ela deve ser absolutamente no ponto correto, justamente correta. What's right about it is that it's just right for the task. O que é correto sobre o seu esforço é que ela vai ser apropriada, correta, no ponto certo para o dever que você enfrenta, para a tarefa que você tem de fazer. That's the second basis for power. Essa é a segunda base do poder. The third is when you give your full mind to what you're doing. A terceira é quando você coloca toda a sua mente, você dá toda a sua mente atenção para aquilo que você está fazendo. In other words, you try to be really observant about what's going on. Ou seja, você tenta ser muito observador sobre o que você está fazendo. For instance, when you're dealing with the breath, you want to be especially observant about the breath. Por exemplo, quando você está trabalhando com a respiração, você tem de ser especialmente cuidadoso, ser muito observador sobre os aspectos da respiração. This basis for power goes together with the fourth one, which is using your powers of analysis. A terceira base do poder vai junto com a quarta, que é a análise de qualidades. This is where once you notice something's going on, then you ask yourself, what is the best thing to do with it? Uma vez que você percebe o que está acontecendo, você se pergunta, qual é a melhor coisa a ser feita aqui? This is often where you have to use your ingenuity. Aqui é onde você tem de usar a sua engenhosidade. For instance, when you're working with the breath. Por exemplo, quando você está trabalhando com a respiração. Some people have the problem saying they do not feel breath energy in the body. Algumas pessoas têm esse problema que elas dizem que elas não podem sentir a energia da respiração pelo corpo. So, a good way of experimenting is just hold your arm out in front of you. Uma maneira boa de você se treinar nesse sentido, você coloca o seu braço bem na sua frente. Close your eyes. Você fecha os seus olhos. And say, what sensations tell you that the arm is out in front of you? Aí você se pergunta, que sensações nesse braço? Eles dizem que o braço está ali, que o braço existe, que é uma parte de você. Those sensations are breath energy. Essas sensações que você sente são a energia da respiração. The next question is, how can you become more sensitive to that? A questão é, como você pode se tornar mais sensível a esta energia? And a good way to do that is to go through the body as carefully as you can and relax all the areas of tension you may find. Uma das melhores maneiras é você ir passando pelo corpo, parte por parte, e ir relaxando as partes do corpo, uma por uma. Start around the fingers. Você pode começar nos dedos. Relax the muscles around the fingers. Aí você relaxa os músculos em volta dos dedos. And then go up to the palm of your hand. Aí você vai para a palma da mão. Relax that. Você relaxa a palma da mão. Relax the back of your hand. Aí você relaxa atrás nas suas mãos. And then up through the wrist. Até o seu punho. The forearm. Até o antebraço. The elbow. Os cotovelos. The upper arm. A parte mais em cima do braço. The shoulders. Seus ombros. Then start down with the toes. Aí você começa lá embaixo, nos dedos dos step by pés. step up your legs and through your back. Aí você vai passo a passo, passando pelas pernas até as suas costas.
And with the backbone, try to be aware of each vertebrae if you can. E nos ossos das costas, você tenta estar atento a cada vértebra, Up through the neck, até que chegue ao pescoço, and then into the head. e até que chegue à cabeça. Relax all the muscles around your eyes and your mouth. Relaxe todos os músculos em volta dos seus olhos, em volta da sua boca. And then when you can do this, you'll find that you do become more sensitive to what's going on in the body. E quando você fizer isso, você percebe que você se torna mais sensível às regiões, às energias do corpo. And once you're sensitive to the body, then you begin to notice the different ways the energy can flow. Aí quando você você fica mais sensível ao corpo, você consegue perceber como essas energias fluem pelo corpo. Two common problems are when there's too much energy in the chest or tightness in the chest. Um dos problemas comuns é quando você tem energia excessiva no peito. In cases like that, think of the energy going out the arms Em casos como esse, aí você pensa em energia descendo, saindo pelos braços, and out the palms of your hands. pelas palmas da sua mão. If there's a tightness in the lower part of the body, Se existe uma tensão, um aperto nas partes baixas do corpo, think of it going down the legs and out the soles of your feet. você pensa ela descendo pelas suas pernas e saindo pelos seus pés. If there's a lot of tension building up in your head, Se existe muita tensão se construindo ali na sua cabeça, think of the energy going down both the front and the back of the neck. aí você pensa na energia descendo pela frente da sua garganta e por trás do seu pescoço, os dois lados do pescoço, Both as you breathe in and as you breathe out. enquanto você inspira e enquanto você expira. Alternatively, you might think of the energy going out your eyes. E uma outra alternativa, você pode também pensar na energia saindo pelos seus olhos. In other words, there's a lot to play with here. Em outras palavras, há muitas coisas que você pode experimentar aqui. And it's up to you to use your ingenuity to work with imbalances in the energy to bring them back into balance. E cabe a você usar a sua engenhosidade para você experimentar e tentar ver como você pode fazer que essas energias fluam pelo corpo. This technique that we're working on here Essa técnica que estamos trabalhando aqui was developed by Ajahn Lee back in the early 1950s. foi desenvolvida por Ajahn Lee no começo dos anos 50. He was off in the wilderness. Ele estava sozinho no meio da floresta. He'd gone to this one mountain where he had to walk in 3 days to get there. Ele chegou até essa montanha que ele teve que caminhar 3 dias a pé para chegar nessa montanha. And a few days after he arrived, he had a heart attack. Alguns dias depois que ele chegou, ele teve um ataque do coração, No medicine, sem medicamentos, no doctors. sem médicos. What could he do? O que ele poderia fazer? All he had was his breath. A única coisa que ele tinha era a respiração. So he started experimenting with different ways of letting the breath energy go through the body. Então ele começou a experimentar com a energia da respiração pelo corpo. You notice when you read his instructions, Você pode perceber que quando você lê as instruções dele, he has you start with the breath energy coming into the back of the neck. note que ele mostra que ele começa com as energias da respiração atrás do pescoço Then going down the spine. e descendo pela coluna. And anyone who's had any heart condition realizes that that's precisely where you feel the most pressure in the body, is the back of the neck. Quem já teve algum problema de coração sabe que, precisamente neste local, é onde você sente esse aperto, essa contração. At the end of 3 months, Ajahn Lee was able to walk out from the mountain. Após 3 meses, ele conseguiu sair dessa montanha e caminhar para fora. His heart was almost back to normal. Seu coração estava quase de volta ao normal. It was all through his own ingenuity in using his breath energy. Mas foi através de sua engenhosidade, usando as energias da respiração. And you notice that during the Dharma talks for the rest of his life, he continued talking about different ways of experimenting with the breath. E você pode notar que todas as suas palestras de Dharma, no restante da sua vida, ele sempre usava as maneiras de lidar com a respiração em maneiras diferentes, em várias combinações. For instance, when your back is feeling weak, Por exemplo, quando as suas costas estiverem se sentindo fraca, instead of having the breath energy go down, em vez de você ter essa energia da respiração descendo, he would have you think of the breath energy starting in the soles of the feet,
Você pode imaginar a energia da respiração começando na sola dos seus pés, going up the legs and then up the back. subindo pelas pernas e subindo pelas costas. So there's a lot to play with here. Então existe muito a experimentar aqui. And as you get more interested in problems of the breath energy, E quando você se interessa mais sobre esses problemas da energia da respiração, you get more and more concentrated. você se concentra cada vez mais. It's like working on a mathematical problem. É como trabalhar num problema matemático. When you really get into the problem, Quando você realmente se engaja, você está absorvido nesse problema, you get totally absorbed in the problem você fica totalmente absorvido nesse problema, without having to tell yourself to get concentrated. sem se dizer a você mesmo para se concentrar. So these are the 4 qualities that help with getting the mind into concentration. Então essas são as 4 qualidades que o ajudam a entrar na concentração. The desire, O desejo, right effort, o esforço correto, putting your whole mind into what you're observing, colocar toda a sua mente naquilo que você está observando, and using your powers of analysis, judgment, and ingenuity to solve whatever problems come up. usar seus poderes analíticos de engenhosidade para ver como você pode tornar essas coisas melhores. So if you find that your concentration is still not strong, Então, se você percebe que a sua concentração ainda não é forte, ask yourself which of these factors is lacking, aí você se pergunta qual desses fatores está faltando and then try to make up the lack. e tente preencher essa lacuna. And the mind will be able to settle down. E a mente poderá se acalmar.